Muito bem. Então a gravação começou e a gente pode começar então também a nossa discussão. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar antes da gente começar a discutir alguma coisa? Hoje a gente ainda não tem um conteúdo realmente de termodinâmica, vamos dizer assim. Eu queria conversar com vocês sobre duas coisas. A primeira é um pouco sobre o uso de planilhas, o uso desse software de planilha. Eu vou mostrar para vocês o uso do Excel, um pouquinho, muito pouco, para os nossos interesses, basicamente, aqui na disciplina e para alguns interesses, por exemplo, nas disciplinas que vocês vão fazer práticas de fisicoquímica mais adiante, né? Vocês vão usar, pelo menos nesse sentido, as planilhas. Tá? E outra coisa é falar um pouquinho sobre modelos, né? Quando que a gente trabalha a utilidade de modelos para ajudar a gente a simplificar os problemas e obter informações úteis deles, né? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês um exemplo de gráfico, tá bom? Se alguém quiser, eu vou, como sempre, né? Não vou mais conseguir ver vocês. Vocês podem abrir o microfone e falar, tá? E aí eu paro para a gente conversar a qualquer momento, sem problema nenhum. Então, eu montei aqui um exemplozinho no Excel. Espero que vocês estejam vendo. Se não tiverem, vocês me avisam. Eu simplesmente peguei dados de alguns anos atrás, de um experimento que é feito no laboratório de termodinâmica química. Né? Então, é um experimento a respeito de gases. Né? Basicamente, você aprisiona uma amostra de gás de ar numa região fechada e você varia a pressão que você aplica sobre esse gás utilizando uma coluna de mercúrio, né? E a gente analisa, então a gente mede o volume desse gás em função da pressão que a gente aplica sobre ele. Então esse é um experimento bastante comum, a gente faz praticamente em todos os laboratórios de termodinâmica, né? Aí, no final das contas, né, uma parte do experimento você tem uma tabela com esses dados. Você aplicou uma certa pressão, então aqui tem pressões, a pressão atmosférica, pressões um pouco mais altas e pressões um pouco mais baixas que a pressão atmosférica. Para cada um desses valores de pressão, você mediu volumes, né? Volume aqui está dado em centímetro cúbico, né, ou mililitro. Então, o que a gente faz aqui? Bom, o que eu faço com esses dados? Eu quero analisar esses gráficos à luz de algum modelo, de alguma equação, né? Especificamente aqui nesse caso, a gente tem uma equação, eu vou escrevê-la bem aqui em cima, no, na F1, que diz que seria a equação da lei de Boyle, que é uma lei empírica, né? Seria P vezes o volume é igual a um valor constante. Então, vou colocar CPE. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o produto PV de um gás, ele é sempre, deveria ser, né? Ele é sempre o mesmo, se essa lei estiver correta. Isso é a mesma coisa, ou pode ser considerado a mesma coisa, que dizer que quero sair daqui. É que o menos também é entendido como fórmula. Então deixa para lá. Isso é a mesma coisa que dizer que P é igual a um número qualquer, a uma constante, vou chamar de A, dividido pelo volume.
também é a mesma coisa que dizer que P é igual a A que multiplica o volume elevado a menos 1. Aqui eu não vou conseguir fazer o elevado na planilha, mas a gente põe aqui um circunflexo para indicar isso. Tá? E daí? Né? Então, o que eu vou fazer para eu analisar esses dados e verificar se essa expressão que está dada aqui, né, P igual a um número qualquer, uma constante, vezes o inverso do volume, o jeito mais pode vir à nossa cabeça, uma vez que a gente acabou de sair do ensino médio, é simplesmente substituir os valores. Né? Eu substituo pressão, substituo volume, vejo né, o volume ali no 1 sobre, e vejo se isso se mantém constante. Essa é uma abordagem que, na verdade, não é usada, porque ela não é uma abordagem prática quando você tem depois quando você tem dados experimentais. Na verdade, se a gente analisar isso aqui com cuidado e a gente chamar P de x V elevado a menos 1 de y, o que a gente fica aqui no final? Né? Se eu fizer isso aqui, no final das contas, eu fico com y é igual a vezes. Não, vou chamar o P de y, senão o que eu escrevi vai ficar muito estranho. Não vai chamar a atenção porque eu quero. Y, então, é igual a vezes x. Vocês conhecem esse tipo de expressão aqui? Sim, Sim. O que é? é a equação da reta, né? É a equação de uma reta. Então, eu posso usar isso que vocês falaram agora. Desculpa, eu não sei quem que é, porque eu não estou vendo vocês, tá? Não sei quem falou, foi o Breno? Isso. Tá. Então, a gente pode pegar isso que o Breno afirmou aí para a gente e pensar, puxa, então o que eu vou fazer com isso? Eu vou verificar se uma reta descreve bem os meus dados experimentais. E é isso que eu vou usar para dizer se esse modelo que eu estou colocando aqui é bom para descrever os meus dados. Mas para isso eu não posso usar o volume do jeito que eu medi, eu tenho que usar 1 sobre o volume, para ele ser o meu x aqui na reta. Né? Então eu vou, ao invés de. Tem duas abordagens também. Posso pegar uma calculadora e ir fazendo 1 sobre o volume. Né? A outra possibilidade é eu pedir para o Excel, né? Mandar o Excel fazer isso para mim. Então eu vou fazer sobre, 1 sobre esse primeiro volume, para relacionar com essa pressão. Depois 1 sobre o outro, para relacionar com a pressão. Então 1 sobre esse primeiro volume. Ele aparece aqui, depois é só puxar para cá, que ele vai fazer isso para todas. Esse aqui já é o inverso do volume, né? Que a gente tem, que a gente mediu. Agora, o Excel ele sempre faz isso. O dado que está à esquerda é o eixo X e o dado que está à direita é o eixo Y. Eu vou fazer agora um gráfico com esses valores. Tá? Então, eu vou, uma vez selecionados aqui os dados, não vale a pena selecionar a coluna, porque sempre dá problema. Então, selecionados aqui os dados, eu vou escolher aqui um gráfico de dispersão, né? Só que esse gráfico, do jeito que ele sai, assim, se eu tiver com muita pressa, né, ele sempre começa no 0, 0. E todos os pontos ficam aqui presos num canto do gráfico. Então, antes de eu fazer a análise, eu vou dar uma melhorada nisso. Eu vou formatar o eixo, eu quero que lá pelo 0,42, mais ou menos, deve melhorar bastante a visualização do eixo X. Até 0,43, né? Depois eu vou mudar de eixo, só clicar no próprio eixo, ele já vai ajudar a gente.
Também não quero começar na pressão séria, vou começar aqui em torno de 550. Já vai ficar razoável. A visualização gráfica ficou um pouquinho mais agradável, né? Tem várias coisas que eu gosto, mas aí eu vou mostrando para vocês depois. É uma questão de costume, né? Eu faço sempre algumas alterações, mas dá para fazer isso via modelo, tá? E aí, agora eu já tenho alguma coisa aqui, eu não quero esse modelo, eu quero um modelo que me permita escrever o título, né? Eu preciso colocar aqui as unidades do meu gráfico, eu vou diminuir ele um pouco para a gente poder ver tudo ao mesmo tempo. É muito grande essa visualização, está 160%. Estava mexendo em outro momento que aumentei demais essa visualização. Tá, vou tirar isso aqui que eu não uso para nada. E aí, eu vou sempre que eu construo um gráfico, e aí eu estou também falando um pouco na prática, né? Mas para a gente saber o que a gente está fazendo, a gente vai escrever aqui qual que é a grandeza, nesse caso a pressão, que está dada em milímetros de mercúrio. A gente vai também colocar aqui, isso aqui é o volume a menos 1, que está dado em centímetros a menos 3, né? E, bom, enfim, dá para fazer um monte de situações aqui. Eu faço algumas alterações, e aí eu criei um modelo, né? Então eu venho aqui nos meus modelos criados, eu tenho um modelo de gráfico aqui, só vou tirar, remover o ajuste linear, tá? Então aqui agora eu tenho um jeito que eu gosto mais, só vou ter que refazer as unidades, mas é uma questão de gosto, tá? Eu acho que o importante, e por que eu uso o gráfico assim, né? Porque eu acho que é importante a gente ajudar quem está olhando a analisar esse gráfico. Tá, aí agora eu deixei ele bonitinho, tá todo preto, do jeito que eu quero, com as unidades. E daí? Isso aqui ainda não me diz nada sobre a qualidade do modelo para descrever esses dados experimentais, que é sempre isso que interessa, né? O experimento está aqui e é o experimento que é a verdade, vamos dizer assim, o mais próximo da verdade que a gente pode chegar. A gente precisa a gente precisa agora analisar isso. E para analisar, o que eu vou fazer no Excel é clicar aqui no próprio, em um dos pontos quaisquer, com o botão direito, ele vai me permitir adicionar uma linha de tendência. O que ele faz quando ele adiciona uma linha de tendência? Ele faz um ajuste linear, ou de qualquer outro jeito que eu quiser, aos meus dados. Então, eu clico aqui em adicionar linha de tendência, ele já mostra aqui a linha de tendência que ele faz. A automática é a linear, mas dá para fazer exponencial, logarítmica, de polinômios, assim por diante, né? O que é importante para a gente, de verdade? A gente precisa da equação do gráfico, ele permite, então aqui nessa opção aqui à direita, ele permite fazer isso, e aqui ele permite exibir o valor de R quadrado no gráfico. Alguém sabe o que é o R quadrado? Eu acho que não, professor. Acho Não sei não. é, eu imagino, porque eu acho que vocês não tiveram os laboratórios de analítica, né? O pessoal fala bastante disso na analítica. O R, né, esse valor aqui, ele é chamado de coeficiente de correlação. De novo, no laboratório de termodinâmica, o primeiro experimento que a gente faz é usar o método
que permite a gente fazer esse ajuste. Então, esse ajuste linear ele não é feito de forma por tentativa e erro, né? Tem uma equação, um método que chama método dos mínimos quadrados, que vai permitir a gente fazer esse ajuste linear, ou qualquer outro, mas o linear é o mais comum, minimizando a diferença, a separação dos pontos em relação à reta. A partir disso, você obtém uma equação para essa reta, né? E o coeficiente de correlação, ele te diz o quão bem os seus dados estão sendo descritos pela reta, ou seja, quanto a reta se ajusta aos pontos. Quando o r quadrado, o ao quadrado aqui é porque se a reta tiver inclinação negativa, o r fica negativo. O r ao quadrado não, né? Ele é sempre positivo. Então, o r ao quadrado aqui, quanto mais perto de 1 ele tiver, melhor é o seu ajuste. Então, aqui a gente está com r quadrado de 0,996. É um ajuste bastante bom. Bastante bom. Né? Se fosse 0,999, seria melhor ainda. Se fosse 1, e aí o ajuste 1 é praticamente inexistente, quer dizer que a gente teria um ajuste perfeito entre os dados e a reta que a gente ajustou. Né? Tá, então a gente tem aqui um r quadrado de valor bastante alto e a gente tem uma equação dessa reta. Né? Só que aqui o y é pressão, né? E o x é volume, é o inverso do volume. Tá? Aí agora, bom, aí depende do que eu quero, né? Por exemplo, em princípio isso aqui deveria dar zero, não dá zero, por enfim, vários motivos. Né, o coeficiente linear, esse é o coeficiente que não tem a incógnita, né, que não tem o V. Então, o coeficiente linear aqui seria previsto como zero, mas ele está um valor relativamente baixo. Por outro lado, a gente tem agora um valor do coeficiente angular. E se a gente analisar, vou colocar aqui do lado, se a gente analisar agora a nossa equação de reta, que está dada aqui, em função do que a gente ajustou, né? A nossa equação de reta também pode ser pensada como está dada aqui, né? Quer dizer que esse valor aqui, quase 16 mil, né? Praticamente 16 mil, ele é essa constante aqui do produto PV. É interessante a gente perceber que com um R tão bom, quer dizer que a gente tem essa curva se ajusta bem aos nossos dados experimentais, né? Então a gente teve agora a gente fez a análise desses dados simplesmente fazendo o gráfico e ajustando uma curva linear, né, para os nossos dados. Vocês vão perceber que esse tipo de operação ele é muito comum ao longo do nosso curso todo, né, e ao longo da análise de dados também quando vocês forem para o laboratório. O que a gente fez, né? A gente partiu de dados experimentais, que são a coluna que é a primeira e a terceira coluna, analisou uma equação que correlaciona essas duas grandezas, pressão e volume para um gás. No caso, a gente está considerando esse gás como ideal, né, para ter uma equação tão simples. Analisou como que a gente poderia transformar esses dados para que a gente tivesse uma relação linear. No caso, a gente tinha que simplesmente fazer o inverso do volume. Fizemos isso usando o programa de planilhas, né? O programa fez tudo para a gente, inclusive a conta de um sobre V, né? Elaboramos um gráfico, né? A gente plotou um gráfico. O verbo plotar já está no Aurélio, né? No dicionário, vocês podem procurar. A gente fez esse ajuste aqui, colocou o gráfico de uma forma de boa visualização, e depois a gente ajustou usando o método dos mínimos quadrados, mas de forma automatizada, né, usando o próprio programa. A gente ajustou uma equação de reta e viu que o nosso ajuste linear está muito bom. Certo?
Com isso, eu resolvo, com esse tipo de procedimento, eu resolvo praticamente todos os problemas que envolvem gráficos no nosso curso. Né? A partir dessa transformação e da análise das equações de reta e tudo mais, vocês vão perceber que os problemas que pedem esse tipo de procedimento, vocês podem seguir sempre esse tipo de protocolo, vamos dizer assim, para lidar com os dados experimentais que são dados, que estão presentes lá. Isso vale também para o laboratório. Então, quando você for para o laboratório, se você souber a expressão que você precisa, analisar se ela descreve os seus dados experimentais. Você vai descobrir quais são as transformações dos dados que você precisa fazer, e se você souber essas transformações, a partir delas você faz o gráfico que precisa, faz os ajustes de curva que forem relevantes, e conseguem calcular qualquer das grandezas que a gente precisa aí no nosso curso. Né? Na fisicoquímica, é muito comum a gente fazer isso. Né? Mas não só. Então, se você for lá para a química inorgânica e for trabalhar com análise de química de coordenação de complexos de uma mesma família, você vai estudar o espectro vibracional daqueles complexos e você vai fazer análises similares associadas às bandas que você vê no complexo do seu interesse, né? Daquela família de complexos do seu interesse. Você pode fazer a mesma coisa em química orgânica. Você quer estudar um pouco a cinética de uma reação, de uma reação química. Né? Você tem um novo catalisador. Você quer entender a cinética que esse catalisador é capaz de gerar no seu sistema. Você vai usar esse tipo de modelagem. Né? Assim, você vai sempre analisar as equações que preveem um comportamento e ver se elas se ajustam aos seus dados experimentais, né? E aí, se elas se ajustarem aos seus dados experimentais, você pode tirar uma série de conclusões. Se elas não se ajustarem, normalmente você tira outras conclusões, né? E a ideia é toda sempre nesse sentido de usar os gráficos a nosso favor, né? Para isso, a gente tem que ter posso dizer, habilidade, né? Tem que desenvolver essa habilidade para fazer a análise em si. Né? Eu gastei uns minutos formatando, porque eu queria que vocês tivessem clareza do que eu estava fazendo, tá bom? Ficou claro o que eu falei, gente? Ficou, professor. Dá para vocês. Todo mundo deve ter o Excel, né, no computador, ou a maioria das pessoas, né? Deve ter um Excel ou um programa equivalente no computador. E se vocês conseguirem fazer esse tipo de procedimento, vai ser bastante interessante, tá? Testar ele uma vez, pelo menos. Então, vai ser útil nessa disciplina, vai ser útil nas outras disciplinas da fisicoquímica, vai ser útil nas disciplinas de química analítica, eventualmente vai ser útil em praticamente todas as disciplinas mais avançadas que vocês podem fazer, se vocês tiverem facilidade, já né, tiverem desenvolvido a habilidade para trabalhar com esses gráficos, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então eu vou interromper esse compartilhamento aqui. A ideia hoje, então, é a gente falar um pouco sobre esse uso de gráficos. Eu fiz uma coisa muito simples com vocês, mas essa coisa muito simples que eu fiz, ela vai permitir que vocês resolvam 80, 90% dos problemas que vão surgir para vocês. Eu estou terminando de formatar a lista 1 para colocar para vocês, e na lista 1 já tem um exercício que vocês vão precisar fazer um gráfico.
né? A partir daí vai ter cada vez mais exercícios com esse tipo de necessidade. Tá? E por que vai ter esse tipo de necessidade? Né? Eu vou partir então para a segunda parte que eu queria conversar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar agora, podem me interromper depois. Se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês falam. Tá? Mas eu vou começar então uma próxima coisinha aqui. Outra coisa que é relevante para a gente, que ainda não envolve só a físico-química, mas é uma coisa de ciência em geral, é a ideia dos modelos. Então, quando a gente está falando de modelos, o que quer dizer? Né? Tipicamente, um modelo em ciência ele é uma simplificação de um problema complexo, de um problema complexo pela remoção de variáveis com, né, para essa remoção com a finalidade de manter as relações mais importantes e permitir uma análise mais simples, né? Análise, né, dessas relações. O que quer dizer tudo isso que eu estou escrevendo? Né? Ainda bem que eu estou falando junto, porque a minha letra ninguém vai entender. Vamos, como químicos, né, qual que é a coisa mais simples que a gente consegue estudar? É gás. Né? Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma caixa, um recipiente, né, cheia de gás. Então, aqui está a minha caixa, vamos dizer que o nosso gás é verde. Então, o que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho, sei lá, fazer um desenho qualquer aqui. Eu tenho moléculas de um gás. Pode ser um gás elementar, pode ser um gás molecular, tanto faz. A aplicação é a mesma. Né? Então, aqui eu tenho um monte de moléculas de gás. O que essas moléculas estão fazendo? Né? Se elas estão em estado gasoso, elas estão se movimentando em alguma direção, então eu posso escolher uma aqui. Ela está se movimentando aleatoriamente numa direção. A outra que está aqui pode estar se movimentando numa direção oposta. Essa aqui pode estar se movimentando numa direção que vai causar um choque entre as duas. Né? E isso vale para todas. Eu estou aqui nessas três aqui para não ter que fazer muitas setinhas. O que acontece com essas moléculas? Bom, primeiro, elas têm uma estrutura. Né? Então, quando a gente está aqui pensando, se a gente der um zoom aqui nessas três moléculas, vamos pegar aqui, dar um zoom nessas. O que elas estão fazendo? Elas são moléculas com a sua complexidade qualquer. É alguma coisa, pode ser. Vou desenhar um anel benzênico aqui. Indica, né? O suficiente a complicação. Né? Se elas estiverem viajando, então, de acordo com o que eu desenhei, uma está indo para cá, a outra está indo para cá, a outra está
Se eu for analisar tudo que envolve essas moléculas, elas têm atrações intermoleculares associadas às atrações entre elétrons e núcleos das moléculas, né? Elas têm repulsões intermoleculares associadas às repulsões elétron-elétron e próton-próton de todos os átomos. Então, elas ocupam um certo volume. Porque se eu for pensar aqui, uma ligação carbono-carbono no anel benzênico tem em torno de 1,4 anos. Né? Então, todas essas ligações aqui têm 1,4. Além do mais, a gente tem que lembrar que isso aqui tem um hidrogênio. E aí, uma ligação carbono-hidrogênio tem tipicamente um comprimento de 1,1 aproximadamente. Então, essa molécula aqui, ela tem um tamanho. Né? Se ela tem um tamanho, ela também tem. A gente pode pensar, né, que existe uma espessura associada a essa molécula. Então, se isso acontece, se ela tem largura, altura e profundidade, ela tem volume. Né? Ela ocupa um certo volume da molécula. Né? E essas interações intermoleculares vão fazer com que essas moléculas, dependendo da proximidade, elas se atraiam e, portanto, elas diminuam a velocidade de translação. Se for repulsão, a repulsão for dominar, quer dizer que essa velocidade de translação assim, de cada uma delas vai aumentar quando estiver perto de uma molécula. Elas podem rodar, e ao rodar, elas vão ocupar um volume também diferente, e elas estão sempre, né, em rotação. Elas vibram. Né? Então, a ligação carbono-carbono tem uma vibração associada que está associado com uma parte da energia do sistema como um todo. Dependendo da temperatura, a tendência dessas moléculas é diminuir a velocidade, e se diminui a velocidade, elas tendem a ficar mais próximas até um ponto, uma certa temperatura em que elas podem se condensar e formar um líquido. Qual que é essa temperatura depende de um monte de fatores. Né? Então, esse sistema mais simples que a gente tem para estudar é um sistema extremamente complicado. Se a gente for tentar entender, tá, desde o começo, todos os aspectos desse sistema, a gente vai ter uma dificuldade que pode ser insuperável no primeiro momento. Porque você não tem nenhum parâmetro de saída. Então, qual que é a alternativa? Bom, a alternativa é a seguinte. Vamos, então, tentar tirar algumas das características desse sistema complexo. Vamos desconsiderar, vamos fazer uma aproximação de que algumas dessas características não são importantes, ou são menos importantes do que outras. Por que eu vou fazer isso? Porque assim eu vou obter equações que são mais simples, relações simples entre esses elementos. Então, para um gás, o que eu posso aproximar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar que essas interações intermoleculares, elas não são muito importantes perto, né? Então é uma força, né? Perto da energia cinética desses gases. Então, eles estão se movendo a uma velocidade tão grande, o contato entre moléculas é por um tempo tão curto, e a interação intermolecular ela não é importante. Então, vamos desconsiderar a interação intermolecular. Isso é uma coisa. Então, eu posso fazer uma primeira aproximação. Né? Interações intermoleculares não são levadas em conta. Ou seja, eu estou assumindo que essas interações intermoleculares sejam zero. Né?
É uma aproximação, lembre-se, isso aqui não é verdade. Né? Eu estou propondo uma aproximação. Eu posso propor uma segunda aproximação, que é essa energia associada à rotação, à vibração e a situação, né, o volume das moléculas é muito pequeno em comparação com o volume do sistema todo, né, o volume todo onde eles estão. Então, eu vou considerar que toda essa molécula aqui, ela é pontual. É um ponto. Ela é muito pequena em comparação com a separação entre as moléculas. O meu desenho não ajuda a ver isso, mas normalmente para pressões moderadas isso é verdade. Né? E ela é pontual, mas ela tem uma certa massa. Né? Então ela é um ponto que carrega uma certa massa. Isso seria a descrição de qualquer gás que a gente está levando em conta. Então, a gente pensaria que as moléculas são pontuais. Com a massa mantida, né? Bom, com essas aproximações, o que acontece agora? Agora eu não tenho que me preocupar com o atraso ou a aceleração das moléculas causada pelas outras moléculas que estão perto dela. E eu não tenho mais que me preocupar com o volume molecular. Se a molécula é um ponto, né, se ela é pontual, quer dizer que ela não tem volume. Né? Então, essas duas aproximações são verdadeiras? São verdades? Não. Elas são aproximações. Elas vão ter limites. Se as moléculas começarem a ficar muito perto, as interações intermoleculares passam a ser cada vez mais importantes. Também, se as moléculas começam a ficar muito perto, você vai ter dificuldade em considerar elas pontuais quando a distância entre elas começa a ficar, na média, em dimensões similares às dimensões da molécula. Então, a gente não pode, a gente tem que conhecer essas aproximações para poder analisar as limitações dessas aproximações. Né? Essas duas aproximações, então, elas vão permitir que a gente obtenha, o objetivo delas é simplificar o tratamento do problema, o tratamento dos gases. Né? Essa simplificação que eu estou falando, ela não é uma simplificação aleatória, né? Ela é são exatamente as duas aproximações usadas no modelo dos gases ideais. Então, a partir dessas aproximações, você chega no modelo dos gases ideais, né? Porque você não tem que levar em conta nenhuma dessas duas coisas aqui. Né? Uma vez que você propõe um modelo, o que você tem que fazer? Você tem que verificar se esse modelo é razoável. Né? A partir desse modelo, a gente chega numa equação. Então, a partir de um modelo como esse, a gente chega por exemplo, na equação mais conhecida dos gases, né, que é chamada equação. Mas é a equação dos gases ideais. O que essa equação propõe? Ela prevê justamente a relação entre grandezas. Né? Então, ela quer dizer que se eu mantiver número de mol e temperatura constantes, então eu poderia dizer que nRT é uma constante. Então eu poderia, constante que eu vou chamar de, por exemplo, alfa. Né? Eu poderia então escrever que PV é igual a uma constante alfa. Né? Isso aqui dá aquele modelo de Boyle, né, que eu estava mostrando para vocês
no exemplo do gráfico. Tá? Por outro lado, se eu assumir, por exemplo, né, que pressão e número de mols são constantes, isso quer dizer que volume vai ser igual a temperatura vezes uma constante que seria, né, RT, RNR sobre P. Né? Isso aqui tudo seria uma constante, a gente chama de beta. Né? Então, isso aqui seria a gente poderia escrever uma relação do tipo V igual a beta vezes T. Essas previsões aqui, a gente vai testar os limites. Então, como é que eu vou testar os limites do modelo? Né? Eu vou testar os limites do modelo fazendo experimento. Então, eu vou ver até que ponto o produto P vezes V é uma constante, e essa constante é esse alfa para uma determinada temperatura e quantidade de material. Né? Eu vou perceber, então, que, para o caso do modelo dos gases ideais, você vai analisar, né, por exemplo, qual o intervalo de, de pressões e volumes em que P vezes V é igual a essa constante alfa. Aí a gente vai perceber, por exemplo, né, a gente vai discutir isso a partir da próxima aula com detalhes, que para pressões muito altas, esse produto PV sofre um desvio. E ele vai ficando mais importante quanto maior for a pressão. E é o inverso para o volume. Para volumes muito baixos, mantendo uma pressão, se você, né, não tomar cuidado com a pressão, você também tem um desvio em relação a esse produto alfa. Né? A mesma coisa vai valer para a relação entre volume e temperatura. Tem um problema aqui nesse modelo. Né? Esse modelo ele tem uma série de limitações. Como ele assume que a gente não tem interação intermolecular, a gente não consegue prever a partir desse modelo que um gás vire líquido. Né? Essa é uma limitação muito importante. Ele não consegue, não permite que a gente use esse modelo para prever mudança de estado de agregação. Mas, quando você está trabalhando com um gás, por exemplo, um gás simples, como nitrogênio, oxigênio, nas condições próximas das condições ambiente, né, que a gente pode pensar aí em torno de um bar, né, ou uma atmosfera, e a temperatura próxima do ambiente, em torno de 300 Kelvin, esses gases, praticamente todos os gases mais simples se comportam como gases ideais. Então, a gente tem uma utilidade grande para o modelo dos gases ideais, desde que a gente saiba que esse modelo é limitado. Então, quando há desvios em relação ao modelo, a gente tem também que ser capaz de analisar analisar a falha do modelo em função das aproximações que esse modelo propõe. Muitas vezes o grande problema de analisar os dados na nossa disciplina estão no fato de que as pessoas não conhecem as limitações dos modelos que elas estão usando. A gente vai, daqui a pouco também, lá pelo meio do curso, a gente vai começar a falar sobre misturas líquidas. Né? E a gente também vai ter aproximações associadas a uma mistura ideal e uma mistura não ideal. E esse tipo de análise, né, de modelagem, ela é muito relevante, ela é usada o tempo todo. A gente, em geral, a gente tem sistemas que são muito complicados, que a gente tem que procurar quais são as grandezas mais relevantes para descrever esse modelo não, para descrever esse sistema e
aproximar, né, passar a não levar em consideração outras grandezas. Só que isso torna o nosso modelo limitado, né? As nossas conclusões, elas têm que ser sempre pensadas, né, do ponto de vista de que a gente está lidando com um modelo e, portanto, existem limitações associadas a ele. Tá bom? Tá claro o que eu falei? Acho que tá sim, professor. Professor, Tá. Então, quando a gente está lidando com modelos, a gente sempre pode ter essa, tem que ter isso em mente, tá bom? Voltei. Nossa, tem bastante gente. Mais gente logou desde a última vez. Bom, bem-vindos todos, né? Pra quem eu falei. A minha ideia para hoje era mais ou menos isso. O que vai acontecer agora, gente, eu não vou conseguir fazer isso toda a aula, não. Mas essa disciplina ela tem um conteúdo, uma parte da avaliação que é chamada de participação. A participação, ah, ela não é a presença aqui na aula, né? Porque a gente sabe dos problemas associados ao ensino remoto. Mas o que eu vou tentar fazer é sempre colocar algumas questões, né, que eu estou chamando de questões pontuais, a respeito do que foi discutido em algumas das aulas, para vocês responderem. E a participação, parte dessa análise da participação, vai vir daí, tá bom? Da resposta a essas questões pontuais que estão associadas às aulas, né? São pontuais mesmo, não é nada demais, tá bom? E elas vão aparecendo. Então, sempre que vocês puderem, dá uma olhada lá na aba de trabalho do, do curso, que elas vão aparecer, elas vão ficar algum tempo lá para vocês responderem e depois elas vão sair, tá bem? E eu vou usar isso como parte da minha análise de participação de vocês, tá bom? Hoje deve aparecer uma lá para vocês, por exemplo. Depois que eu sair daqui, eu vou colocar uma lá, tá bom? O que eu falei hoje não tem nada a ver especificamente com o conteúdo de termodinâmica, mas eu acho que pode ser um apoio interessante. Outro apoio que pode ser interessante também é eu não sei, eu acho que eu não fiz isso com vocês, né? Eu não tive essa conversa com vocês. Um pouco sim, né? Eu vou insistir na, na coisa da necessidade, né, da gente prestar atenção à álgebra. A álgebra que eu digo é álgebra, cálculo integral e diferencial, mas não só, né? Vocês vão precisar lembrar das regras de manipulação de logaritmo nesse curso. Vocês vão precisar lembrar de trigonometria um pouco, né? Coisas que são conteúdos já do ensino médio. Né? Mas a gente precisa dos conceitos de cálculo bem estabelecidos, né? E da capacidade aí de resolver 5 ou 6 derivadas e 2 ou 3 integrais, né, ao longo do curso. Aquelas integrais que vocês aprenderam na primeira aula, né? Integral de x dx, integral de 1 sobre x dx. A gente não precisa que vocês... a resolução dessa integral, vocês já sabem. Vocês só precisam parar de pensar em termos só de x e y, né, e passar a pensar em termos das grandezas que a gente trabalha, que é pressão, volume, fração molar, né, números de mols e coisas assim. Isso é importante, eu estou disponível para apoiar vocês.
E também, mais importante ainda, que é entender o significado de cada uma dessas operações, né? Eu vou resolver com vocês um problema a respeito de trabalho de gás, em que eu vou enfatizar isso bastante, tá bom? É isso. Se vocês tiverem algum comentário a esse respeito, como eu falei, o grande problema é isso não se tornar uma barreira para vocês aprenderem o conteúdo, certo? É isso que eu não gostaria que acontecesse, né? Durante as aulas, vocês vão perceber que eu faço alguns procedimentos com bastante detalhe, justamente tentando evitar que vocês passem pelo bloqueio, né, de repente não lembrar alguma coisa da matemática associada. Mas não tem jeito, né? Vocês só vão aprender fazendo, né? Só olhando eu fazer pode dar uma luz, pode tirar uma dúvida, mas não vai ser suficiente para vocês aprenderem. É importante que vocês peguem papel, caneta e façam sozinhos. Tá bem? Bom, pessoal, vocês têm algum comentário? Tem alguma dúvida? Tá bem. Então, acho que a gente pode ficar por aqui por hoje, então, tá? Na próxima, as atividades vão aparecer no Classroom mesmo, certo? Sim, isso mesmo. Quem que escreveu? João. Vai estar tudo lá. Eu vou postar uma lista de exercício aí entre hoje e segunda-feira. Eu vou sempre que eu achar relevante, eu vou colocar essas questões pontuais lá para vocês pensarem um pouquinho a respeito do conteúdo, especialmente do que foi discutido na aula, né? As aulas vão estar sempre disponíveis lá também, no mural. Toda aula eu vou colocar no mural o link para o vídeo do YouTube. Os trabalhos, eventualmente, também, daqui a um tempinho eles vão aparecer lá. Hoje, dessa vez, a turma está um pouco maior, então eu vou ter que garimpar mais alguns trabalhos para vocês, para poder passar para todo mundo. Mas é isso. Vai estar tudo lá. Ô, professor, e aí nessa lista vai ter aquele esquema do sorteio das duas questões? Sim. Sempre, né? Todas as listas eu vou sortear 2 questões por estudante, porque eu não consigo corrigir todas as listas de todo mundo, né? Isso aí ia me levar mais do que a semana toda, né? Toda semana. Então, não dá porque eu tenho outras disciplinas também, tenho outras atividades. Então, eu tenho que fazer uma forma que me permita corrigir, provavelmente, né? Todas as questões algumas vezes, e sempre dando um retorno para vocês. Então, se vocês tiverem uma dúvida, vocês sempre vão conseguir encontrar um colega que fez aquela questão. Mas aí, no caso, cada pessoa vai ter duas questões diferentes, sorteadas. É isso? Sorteados, isso, exatamente. Ah, beleza. E a videoaula que você vai postar hoje já vai começar a introduzir a matéria? É, Agora? aqui eu postei, tem uma que já está, né, disponível para vocês, que é um vídeo que eu chamei de vídeo introdutório. Que tem a ver que ele vai justamente falar um pouco sobre matemática e tudo mais. Mas a próxima coisa que eu vou postar lá, o próximo vídeo já é sobre gás. Ah, beleza. Tá bom? Algo mais? Bom, senão eu vou parar a gravação aqui, pessoal, tá bem?